Demora um pouquinho mesmo. Uhum. Estamos ao vivo. You are live. Estamos ao Muito bem. vivo. Vamos esperar um minutinho aí, uns minutinhos, né, Paty? Vamos esperar uns 5 minutinhos para dar tempo do pessoal chegar, começar a entrar. Enquanto isso a gente vai esperando, tomando um chazinho. Caneta. Já temos uma pessoa por aí. Quem chegou, fala, tô aqui. Para a gente saber quem tá por aí. Escreve o nome. Ah, já tem 6 pessoas, ó, Paty. Temos 6 pessoas. Oi, oi, galera. O Rafa, oi, Rafa. Gabriela, seja bem-vinda. Muito bem, pessoal, pontual. Ok, temos 9 pessoas com a gente, então vamos lá. Vamos começar, até prezando pela nossa pontualidade e validando quem está aí pontualmente presente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do webinário da Conecta. Esse é o nosso 4º webinário de um projeto de webinários semanais que a gente deseja realizar. Então, a nossa ideia é estar aqui com vocês todas as terças à noite, mais ou menos nesse horário das 8h30. Bom, para saber mais sobre a nossa programação e para ficar por dentro dos temas dos próximos webinários, eu vou aqui fazer a divulgação das nossas redes sociais. Segue a gente, Conecta Saber, no Facebook, nossa página, né, o perfil e a página no Face, e Conecta_Saber. Sigam o nosso perfil nas nossas redes sociais, no Instagram, especialmente no Instagram, que é onde a gente posta o link do próximo webinário, a gente posta perguntas sobre dúvidas que vocês têm a respeito daquele tema, e isso nos ajuda a construir o nosso conteúdo. A gente começa a se preparar alguns dias antes, é legal se vocês mandarem sugestões e dúvidas sobre o tema. E também, não posso dar muito spoiler, mas estamos pensando num outro produto além do webinário para ajudar vocês e levar mais conhecimento, então fiquem de olho que a gente em breve vai divulgar esse novo material no Facebook e no Instagram, e comemorando os nossos 100 primeiros seguidores. 100 primeiros a gente nunca esquece, né, dos nossos baby steps, construindo aí a nossa rede. A gente quer comemorar e quer divulgar, quer sortear um livro. Então, a gente vai lançar um sorteio de livro e a gente queria saber de vocês que livro vocês gostariam de ver no sorteio. Então, fiquem de olho, a gente vai lançar essa semana no Instagram a promoção e uma enquete para vocês contarem para a gente que livros vocês gostariam de ver na promoção, no sorteio. Bom, rapidinho apresentar a Conecta. Nós somos uma equipe de terapeutas apaixonados pela psicologia, a gente gosta muito do que a gente faz, né, Tê? E Opa! A gente gosta muito de ensinar, né? Todos nós somos docentes, a gente ama dar aula, e a gente pensou em montar esse projeto com uma missão. Então, a nossa missão é compartilhar conhecimento, desenvolver as habilidades dos terapeutas e, indiretamente, ajudar muitos pacientes além dos nossos, numa corrente do bem, numa reação em cadeia. Então, gratidão por vocês estarem aqui, né, ajudando a gente a construir essa corrente para que a gente se desenvolva. Vocês aprendem, nós aprendemos muito, porque a gente tem que estudar e rever os conteúdos para preparar o material para vocês, então a gente aprende muito também, é um ganha-ganha, a gente ganha, vocês ganham. Eu sou a Patrícia Becker, formada em terapia cognitiva e terapia comportamental dialética, tenho o Rafa, que hoje está aí nos bastidores com a gente, e a TT vai se apresentar, que ela é responsável pelo tema de hoje. Isso. Então, assim, boa noite, eu sou a TT, né, eu sou a Ana Tereza, mas todo mundo chama de TT, então vamos manter a tradição, né? Eu sou terapeuta cognitiva, proficiente em terapia cognitiva. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu vou me apresentar de novo para quem não me conhece. Eu também trabalho com terapia comportamental dialética, fiz a formação,
tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre tarefa de casa. Antes de continuar, Paty, tem uma coisa que a gente esqueceu de fazer. Eu queria que vocês falassem se vocês estão escutando a gente bem e vendo a gente bem, Isso. né? Para a gente saber como é que está a transmissão aí. Então, dá para vocês escreverem um pouquinho aí no chat para a gente saber como é que está a transmissão, se está dando para ver, se está dando para escutar? Vamos lá? Só um minutinho. Rosana está por aí, a Marta, Denise, Débora, Iandra, Gabriela. Sejam muito bem-vindos. Todos ouvindo e nos vendo bem? Como é que está aí, Débora gente? deu ok. Então... Débora deu ok. Pessoal, se Marta vocês tiverem deu qualquer ok. dificuldade com a transmissão, sinalizem para a gente no chat que a gente está de olho. O Rafa está nos backs, também está de olho. Certo? Eu vou apresentar rapidinho o tema de hoje, para a gente começar. Então, o tema de hoje é tarefa de casa. Será que combinar a tarefa de casa com o paciente é realmente necessário? Precisa mesmo fazer isso? Vamos pensar. E aí, um pouquinho da nossa agenda. O que a gente está chamando de tarefa de casa? A TT vai esclarecer isso para a gente. Qual é a importância e a função da tarefa de casa dentro da terapia cognitiva e se ela é ou não necessária. O que dificulta tarefa de casa quando a gente decide usar o que dificulta essa tarefa e como facilitar esse processo. Então, essa é a nossa agenda. A gente vai falar por uns 40 minutos, bater um papo, eu e a TT, sobre isso. E no final a gente vai abrir para perguntas. Então, eu peço para que vocês escrevam as perguntas ao longo da transmissão no chat. Eu vou anotando as perguntas. E no final, a gente abre um espacinho para responder as dúvidas de vocês. Ok? E qualquer outro feedback, por favor, comuniquem com a gente pelo chat, que a TT está falando e eu estou de olho. Então, vamos lá, TT. Primeira pergunta. O que é? Que raio que é tarefa de casa? Vamos primeiro definir termos, né? O que a gente está chamando de tarefa de casa? Então, assim, quando eu fui fazer a pesquisa, né, eu como eu já fiz a proficiência, eu já tenho um conhecimento bem legal, mas a gente vai sempre pesquisar mais. Então, é um tema muito pouco pesquisado, tem pouco artigo, e tem muita bibliografia. Nas bibliografias que eu pesquisei, não tem tanto termo definido. Então, eu fui lá buscar na escola mesmo, né, na questão pedagógica, né, até porque a terapia cognitiva, ela tem uma parte pedagógica, então a gente promove um aprendizado nos pacientes, né. E aí, na parte pedagógica, o que eu percebi, literalmente falando, a tarefa de casa é um dever ou uma tarefa que a gente combina com o aluno, e no caso, com o nosso paciente, para ele fazer fora do setting terapêutico ou fora da escola. Então, é um dever fora de casa, tá? Para a tarefa de casa ser efetiva, nesse caso, e a gente chamar de tarefa de casa, ela tem que ser combinada de forma colaborativa. Isso a gente vai falar um pouco mais durante o webinário. E o paciente precisa se comprometer a fazer, porque não existe tarefa de casa que não é feita, né? Então, quando a tarefa de casa não é feita pelo paciente, pelo aluno, não vai ocorrer o aprendizado que a gente espera. Então, em terapia, é muito parecido com o termo que a gente usa pedagogicamente na escola, né? Então, é algo que o aluno vai se comprometer a fazer fora do setting da escola, ou o paciente vai fazer fora do setting terapêutico. Então, é isso, Paty, assim. Em resumo, Perfeito, a definição é essa. Vou te chamar de TT, porque eu acostumei, tá, TT? Pode chamar. Então, fazendo o nosso resumo periódico, né? Então, a tarefa de casa é algo que a gente faz, que o paciente faz fora da sessão. Então, é uma tarefa, uma ação que ele faz fora do setting terapêutico, que precisa ser colaborativa e consentida. Então, ele tem que acordar, tem que se comprometer a fazer. Beleza. Isso. E, bom, qual é a importância ou para que serve? Para que serve tarefa de casa quando a gente decide aplicar? Para que serve? Né? E talvez isso já responda a pergunta de se ela é necessária ou não. Isso, se ela é necessária, algumas perguntas que a gente já teve aí no WhatsApp. Até queria agradecer quem mandou, porque já facilita um pouco o nosso trabalho aqui, enfim, vai contemplar tudo aí, tá? Então, assim, vamos começar pela importância. Gente, tem muitas coisas que mostram que a tarefa de casa é importante, tá? Então, eu vou discorrer sobre algumas, eu vou pedir para a Paty complementando comigo, com alguns exemplos, para a gente bater um bate-papo bem dinâmico aí, tá? A primeira coisa, e é uma coisa que é interessante, que eu li até
quando um aluno ele faz uma tarefa de casa, qual é o objetivo de um estudante fazer? E é muito parecido com a terapia. Primeira coisa que a gente quer com a tarefa de casa é desenvolver autonomia e senso de domínio sobre as coisas, né? Então, é como se a gente aprendesse uma ferramenta e a gente conseguisse fazer isso de forma autônoma, sem a ajuda de ninguém. É como se a gente implementasse isso no nosso meio, e quando a gente consegue fazer isso, isso aumenta o nosso senso de domínio, né? Então, é como se... Isso. E isso já linka com o que a gente fala de generalização de habilidades. Ai, o que é isso, Ana? Vamos lembrar um pouquinho dos princípios da terapia cognitiva para a gente entender um pouco melhor isso, tá? Então, a terapia, ela tem 10 princípios básicos, né? E, assim, os princípios envolvem promover aprendizado no paciente, que ele aprenda a identificar e questionar os pensamentos, que o paciente aprenda a ser o próprio terapeuta dele. Então, quando a gente ensina essa habilidade na clínica, a gente precisa que ele treine no meio dele, para que ele aprenda a fazer. Porque se a gente só treina na terapia, pensa bem, o paciente, a gente vê em terapia cognitiva o paciente uma vez na semana. A gente vai treinar aquilo e depois ele só vai vir daqui uma semana. E aí a gente vai ter que retomar esse aprendizado. Se ele não treinou, provavelmente ele já esqueceu, ele não usou, ele não colocou no ambiente dele, então provavelmente vai ficar esquecido isso, né? Então, é muito importante que ele generalize isso que ele aprendeu no meio dele, para que ele consiga desenvolver a autonomia. Esse é o primeiro ponto. E ser o próprio terapeuta dele, que é um dos principais princípios da terapia cognitiva. A gente psicoeduca o paciente e dá ferramentas para ele ser o próprio terapeuta. Se ele não treinar essas ferramentas e não tiver elas bem claras, ele não vai conseguir sair da terapia com uma base para dar conta das demandas da vida. Então, uma das coisas é isso. Então, a gente está promovendo a autonomia, né? O que é uma coisa muito importante, né, Paty? Eu acho legal que você tenha mencionado isso, porque eu vejo também a tarefa de casa muito como uma possibilidade de generalizar as coisas. Eu até lembrei de um paciente meu que mandou uma mensagem no final de semana. Eu estava dando uma aula e ele me mandou uma mensagem dizendo: Paty, consegui fazer um stop. Era uma técnica que a gente estava treinando dentro da sessão, para ele conseguir controlar um pouquinho os impulsos, e a gente treinou isso na sessão. Então, ele lembrou de uma situação onde ele não havia conseguido controlar um dos impulsos que ele deseja. A gente treinou no consultório como seria, mas ele precisa treinar na vida dele, né? Então, ele levou isso como tarefa, que ao longo da semana, se tivesse alguma situação onde aquele impulso surgisse, que ele ia treinar essa técnica que a gente treinou no consultório. Ou quando a gente, sei lá, ensina um retreino da respiração. A gente treina aqui, né, a respiração compassada com o paciente. Bom, mas ele precisa treinar isso em casa. Então, acho que essa coisa a tarefa de casa, ela é muito útil para generalizar, para ele testar lá na vida dele coisas que a gente simulou no consultório. É uma das importâncias, né? Isso, e às vezes quando a gente generaliza isso, a gente consegue lidar com algumas crises e o paciente aprende, né? Porque ele quando ele pede ajuda e a gente consegue ajudar ele a generalizar, quando ele não consegue sozinho, em algum momento ele vai se lembrar e vai fazer isso. Mas é muito importante que ele tente. E aí, esse exemplo é muito legal, porque na hora da gente falar as dicas sobre como aumentar esse engajamento e essa efetividade, esse exemplo vai caber muito bem, viu, Paty? Mas é isso mesmo, é uma forma de generalização mesmo para promover a autonomia. Bom, e outras coisas. Só vou pedir uma pausa, um minutinho. A Gleice disse que não está ouvindo nem vendo a gente. E eu lembro que na última transmissão ela já teve essa dificuldade. Gleice, dá uma olhadinha na parte de cima da sua tela, que tem lá uma câmera e um microfone, vê se isso está ativado. E talvez você tenta sair e entrar de novo, para ver se funciona. Tá? E se não, aí, talvez... vai sinalizando para a gente vê se tem uma forma de resolver. Para a Marta, ela disse que está aqui. Isso, porque talvez, Paty, possa ser alguma questão com o computador também. Então, depois, se você quiser, Gleice, mandar um recado para a gente, ela não está escutando, na verdade, né, Paty? Eu acho que talvez a gente devesse digitar.
tá? Perfeito. Mas, Eu tenho enfim, o contato pessoal dela, depois eu mando alguma coisa e ficou perfeito. gravado também. Qualquer Fica, a coisa, gente vai mandar o replay eu para mando ela. isso, ou mando um tutorial, porque acho que é algum plugin que ela não tem instalado. Mas vamos lá. O Ótimo. que mais confere importância para a tarefa de casa? Então tá, então a gente já falou do desenvolvimento de autonomia e domínio para generalizar as habilidades. Outra coisa que faz é responsabilizar o paciente pelo tratamento. Então, quando a gente dá uma tarefa, principalmente quando ela é colaborativa, é como se o paciente pegasse o tratamento para ele mesmo se responsabilizar e ele mesmo ter tarefas para fazer na vida dele. Então, assim, é como se os deveres fazem ele ser responsável pelo próprio aprendizado e pelo desenvolvimento dele, né? Então, quando ele faz e executa as tarefas, isso traz uma responsabilização pelo tratamento. Até porque o tratamento na terapia cognitiva, ele é um tratamento que ele não é só centrado no terapeuta, ou ele não é só centrado no paciente. A gente funciona como um time, né? Como você mesma disse, Paty, quando vocês falaram um pouco sobre colaboração, é isso, a colaboração aparece o tempo inteiro. Não é É isso que diferente. eu estava pensando exatamente nisso, Tê, que uma das funções da tarefa de casa, e aí respondendo, né? Será que ela é realmente necessária? Eu acho que é uma das grandes ferramentas para tornar o processo colaborativo e responsabilizar o paciente, porque vamos pensar, Isso, por mais que a gente, vamos lá, a gente está fazendo uma resolução de problemas dentro do consultório, e a gente pensou em uma ação que o paciente precisa fazer. Estou lembrando aqui de um caso meu. Um paciente que precisava, tá querendo procurar emprego, e aí ele listou algumas ações, a gente fez no consultório. Mas é na vida dele que ele tem que resolver isso. Então a gente isso, pode prescrever esses pequenos passos como tarefa de casa, como ação para ele fazer fora do set. E aí isso isso. responsabiliza ele pela mudança. Porque não é algo que a gente vai resolver sozinho aqui, É. é algo que ele precisa fazer na vida. Então a tarefa de casa responsabiliza o paciente pela mudança, pelo desenvolvimento dele. E assim, né? Ele promove, e aí ele também promove esse aprendizado fora e ele amplia a oportunidade da mudança cognitivo comportamental. Porque Como assim? um dos nossos focos na terapia é que a gente mude pensamentos e comportamentos. Quando ele faz a tarefa fora, ele pode testar essas ferramentas fora, o que amplia a oportunidade dele generalizar isso, principalmente no foco da terapia, né? Então, assim, é como se a gente ensina a ferramenta, ele testa no meio dele e ele amplia essa questão, que tem a ver com a questão do reforço de aprendizado mesmo e da generalização de aprendizado, tá? Então, Eu fiquei assim, pensando ele se... numa coisa, vê Hum, se é isso. Eu fiquei pensando numa coisa quando você falou de a tarefa de casa ajudando na flexibilização cognitiva. uhum, Por exemplo, um paciente que. Eu fico lembrando dos pacientes, né? Eu estava lembrando de uma minuta de crença que eu fiz com um paciente, com uma planilha de uhum, crença. Então, a gente está tentando reforçar uma crença nova. Ele tem uma crença de que ele não é um marido bom o suficiente, e a gente está tentando reforçar uhum, uma ideia de que ele é um bom marido. E como tarefa de casa, ele tinha que anotar, ao longo de uma semana, evidências disso, meio que um automonitoramento. Então, eu sim, entendo que a tarefa de casa, as ações que a gente pede para o paciente fora de casa, elas uhum, ajudam muito no questionamento das cognições, porque ele vai isso coletando mesmo, novas evidências ao longo da semana ativamente, porque a tarefa era isso. é mais fácil ele sair com uma tarefa de coletar essas evidências do que eu simplesmente na semana seguinte perguntar: e aí, lembra da sua semana? O que, que aconteceu? Uhum. Ele se torna Ah, mais então, isso ativo para questionar cognições, né? Isso é importante. Eu dei uma tarefa assim hoje, né? Então, um paciente específico ele tem muita dificuldade de se lembrar até dos momentos bons, né? Então ele fala, sei lá, sexta-feira o meu humor estava ok. E para um quadro deprimido isso é muito importante, porque essas memórias e essas atividades que vão ter que ser generalizadas para a gente sair da depressão e se forçar a fazer as coisas. Então foi muito interessante. Eu dei uma tarefa exatamente assim para a gente olhar esse padrão e para a gente colher esses dados para fazer uma motivação, entendeu? Então, quando o paciente consegue isso, ele se motiva a se engajar em atividades
que vão fazer ele se sentir melhor, mas ele precisa aprender alguma coisa antes para ele se engajar. Então, quando eu só proponho na sessão, sem ele ter experimentado e com foco nisso, não faz diferença nenhuma. Ele não vai lembrar, não vai prestar atenção. Quando eu prescrevo e falo, olha, você vai prestar atenção nisso, nisso e nisso, ok? E aí depois, assim, eu explico melhor, mas eu tomei muito cuidado para passar, para aumentar a probabilidade dele fazer. E aí ele gostou, ele falou assim, bom, eu acho que isso faz sentido, porque eu faço um diário, e pelo menos eu vou entender o que foi bom, quando eu estava mal, que tipos de pensamento eu tive. Então, a tarefa de casa, ela proporciona isso, que a gente perceba os nossos padrões, que a gente mude padrões, que a gente teste cognições, que a gente mude comportamentos. Então, é isso que eu estou querendo falar. E aí o que eu acho legal é que a tarefa de casa se torna importante porque ela estende a terapia, né? O paciente não fica pensando sobre aquilo só naquela 1 hora. Isso. Em vários momentos da semana, dependendo da tarefa que a gente dá, em vários momentos da semana ele está fazendo terapia, ele está pensando sobre isso. E eu não lembro onde eu li isso, mas eu li isso em algum lugar. Que não existe terapia cognitiva sem automonitoramento. A gente usa muito ferramentas de automonitoramento. Diário de emoções, diário de pensamentos, registro ao longo da semana, registro de atividades. Não dá para confiar só na memória, né? Então, a tarefa de casa ajuda muito no automonitoramento. Isso, é isso mesmo, Paty. Mas faz essa tarefa importante. Então, eu falei que a lista era longa, né? Estou até preocupada aqui com a hora, mas vamos lá. E tranquila que eu fico de olho no relógio. Eu acho que quando a gente estuda, a gente sempre aprende, né? Então, assim, outra coisa que é importante, eu acho que tem um pouco a ver, é que a gente joga o paciente na vida para ele aprender a lidar com os problemas dele, e a tarefa de casa ajuda nisso. E uma coisa que é muito importante, saindo um pouco dessa questão da autonomia, é o quanto a tarefa de casa ajuda a gente na estrutura da sessão. Por quê? Porque quando a gente prescreve uma tarefa de casa bem... Oi? Isso eu nunca pensei, agora fiquei curiosa. Isso, então, é muito legal isso, porque quando a gente prescreve uma tarefa de casa, geralmente a gente prescreve mais ao final da sessão, depois a gente colhe o feedback, né? A tarefa de casa, ela pode ser usada como uma ponte com a sessão anterior. Então, a gente pode começar a relembrar a sessão anterior pela tarefa de casa e já fazendo um resumo, porque geralmente a tarefa de casa tem a ver... A tarefa de casa tem a ver com conteúdo trabalhado, né? Então, como a gente quer generalizar um aprendizado na terapia, né? A tarefa de casa, ela já vai ter a ver com esse conteúdo e ela vai ajudar a gente a fazer uma ponte com a sessão anterior. Então, esse é um ponto. Eu acho isso muito legal, tá? Porque motiva a gente ainda mais a usar enquanto terapeuta. E o segundo ponto, que é muito legal, é que ela pode vincular, a tarefa pode se vincular à agenda. Então, um item de tarefa de casa, ele pode virar um item específico de agenda. E olha que legal, a gente continua promovendo aprendizado. Porque dependendo do que a gente vai fazer de tarefa, assim, não é dependendo, a gente sempre vai retomar a tarefa. A gente vai criar reflexões sobre isso. Isso pode ajudar a estruturar a nossa agenda. Então, assim, é muito legal pensar nessa questão da estrutura, do quanto isso organiza a gente, enquanto estruturados em terapia cognitiva. E é claro que, se a gente for falar de estrutura, dá muito mais que um webinário, né? Mas, assim, dá para fazer um webinário de estrutura de sessão, vou anotar isso. Anota, porque é muito interessante, né? A gente tem muitos mitos sobre a estrutura, tem muitos pensamentos disfuncionais, e a estrutura nos ajuda muito. Se a gente for começar a correr sobre a estrutura, a gente vai ficar aqui até amanhã e tal. Mas, enfim, a tarefa de casa, especificamente, ela ajuda a gente a estruturar a sessão, tá? Por esse link então, que ela faz, então. O fato de eu começar a sessão revisando o que eu fiz na última sessão e revisando a tarefa de casa, isso já vai me ajudando a estruturar a sessão de hoje. Isso mesmo, né? Então, é um bom começo, para não perguntar só, e aí, como foi sua semana? Isso. E aí, fale-me sobre você. Não. Faça um resumo. Ok, a gente pode usar... Só vou te interromper um minutinho, Tê. A Iandra, parece que ela perdeu a conexão. Gente, sempre que vocês estão com dificuldade na conexão ou perdem, uma dica é tentar sair e entrar de novo, porque às vezes isso se resolve. Não sei se a Iandra conseguiu entrar de novo. Se você está por aí, dá um oi pra gente, só para eu ver se tá ok.
Então, vamos lá, Isso. vamos seguir. E uma coisa que eu pensei aqui, Tê, em alguns momentos você chamou de tarefa de casa, em outros momentos você chamou de plano de ação. E eu acho legal, talvez, esclarecer para eles essa questão da nomenclatura, porque a gente tem Isso, uma ô tendência Paty, atual de chamar de plano de ação, e por quê? isso. Ó, mas eu acho que antes disso, isso a gente vai falar, mas a gente vai falar no próximo tópico, Beleza, porque fechado. isso é uma coisa que atrapalha a Leandra terapia, conseguiu, tá? beleza. Beleza. Ó, então assim, para terminar, tá? Essa questão, eu falei que tinham muitos, né? Então assim, por fim, ela ajuda na prevenção de recaída. Por quê? A terapia cognitiva inteira, todo o tratamento ele é baseado em prevenção de recaídas. Quando a gente começa a terapia, a gente já está treinando habilidade com esses pacientes para eles usarem para prevenir as recaídas e eles conseguirem sair da terapia com autonomia, tá? Então, não seria diferente com a tarefa de casa. A tarefa de casa é a principal provedora dessa autonomia, o que vai ajudar nessa prevenção de recaídas. Então, pacientes que generalizam as habilidades através da tarefa de casa, eles vão ser mais aptos a usar essas habilidades quando eles estiverem em follow-up, né? Ou eles estiverem saindo da terapia. Então, esse é o Deixa eu ver último se eu ponto. entendi. Se ele faz a tarefa e se ele treina as habilidades fora do setting terapêutico, já é até uma forma de prever que ele vai lidar melhor com recaídas, porque significa que quando Isso, acontecem coisas ao longo da semana, ele consegue lidar com aquilo. Perfeito. isso mesmo. Perfeito. A Jocimara deu um oi. Oi, Josi. Seja bem-vinda. E a Iana Oi, conseguiu estar conosco. Muito bem. Vamos lá. ótimo. Então, bom, terapia, a tarefa de casa é importante porque gera autonomia, generaliza habilidades, responsabiliza o paciente, ajuda a questionar cognições, porque ele vai coletando evidências ao longo da semana, e também ajuda na parte de prevenção de recaída. E, bom, o próximo tópico da nossa agenda é o que costuma dificultar. Porque tarefa Isso. de casa, eu estou pensando lá quando eu comecei. Gente, Aham. difícil. Como era Difícil difícil? Era mesmo. difícil passar e era difícil os pacientes fazerem, né? Então, eu quero que você fale um pouco que aspectos costumam dificultar, para depois a gente falar como facilitar. Vamos lá. Então vamos lá, né? O que que dificulta às vezes os pacientes fazerem essas tarefas de casa, né? Então a primeira coisa é que às vezes a tarefa ela não fica clara para o paciente. E por algum motivo o paciente não fala, que não ficou clara, ou às vezes a gente prescreve e o paciente acha que entendeu, e na hora que ele chega no ambiente dele para fazer, ele não entendeu. Então, esse é um dos primeiros motivos. A gente precisa se certificar que a tarefa de casa ficou clara, ficou bem entendida. Certo, Pati? Sim, perfeito. Estava só respondendo a Gleice aqui, estou te ouvindo. Tá, perfeito. A segunda coisa que é muito importante é, às vezes as pessoas não fazem tarefa de casa porque ela é muito difícil. Então, Uhum. assim, até por falta de colaboração, e a gente vai falar um pouco o que acontece, algumas inabilidades que a gente pode ter enquanto terapeuta, mas por algum motivo a gente acaba ou passando muita tarefa para esse paciente fazer durante a semana, ou a gente passa coisas que ele ainda não tem habilidade para fazer e a gente não checa. Uhum. Então ele vai para o meio dele e na hora que ele se depara, ele não consegue fazer, porque é inviável mesmo, ou porque ativa todas as crenças de incapacidade dele e ele não consegue generar isso. É um ponto. Tá? O segundo ponto é quando a tarefa é irrelevante. Uhum. Ai, achei bobo. Aí o paciente volta, ai, Ana, achei bobo, isso não faz sentido. A tarefa ela tem que ter uma relevância para ela ser feita. Pensa, o paciente ele tem que ser motivado, ele tem que se motivar a fazer aquilo. Senão ele não vai fazer mesmo. Então, as duas coisas esbarram no que eu vou falar a seguir, que é problemas na técnica do terapeuta. Mas geralmente vamos começar a entender por que eles não fazem então. Porque ou não ficou claro, e são coisas que a gente precisa checar, ou porque é muito difícil e ele não deu conta de fazer, ou porque é irrelevante e ele achou que era uma besteira. Certo, Uhum. Pati? Certo. E aí, né, gente, a gente tem que pensar um pouco sobre
o que que faz a gente cometer esses erros na hora de passar a tarefa, né? Então, o que que faz não acontecer essa tarefa, né? Além das questões acima. Isso pode partir também de uma falta de habilidade do terapeuta ou a técnica o problema com a técnica que o terapeuta está usando. Eu estava Por pensando nisso. exemplo, Você listou umas coisas do paciente, né? Características do isso. paciente que dificultam. E o Na terapeuta? verdade, eu nem listei a do paciente. São coisas, são três partes aqui. Primeiro, coisas que podem acontecer. Então, pode ser que não tenha ficado claro, pode ser que seja muito difícil ou irrelevante. Isso aí Uhum, é algo que pode acontecer. Por que que isso pode acontecer? Pode ser um problema na técnica também. Então, assim, uhum. na hora que eu vou passar, eu não tomo o cuidado que eu devo tomar na preparação da tarefa. Já viu quando acontece que você começa assim, às vezes perder o time, e na hora que você viu, você precisa passar a tarefa, e você não tem tempo suficiente para fazer isso? Isso já Sei aconteceu com como você, é. Paty? Comigo acontece muito, né? Nossa, Ainda tem que mais que eu fazer uma falo, tarefa, então. Ó, você vai anotar aqui uns negócios aqui nessa e folha aí, beleza? Entendeu? Valeu, peraí, peraí, tchau. peraí. Estou esquecendo algo muito importante, a tarefa. Eu acho que você tem que fazer assim. E passa a tarefa em 30 Esse, segundos, né? Nem isso, checa se a pessoa entendeu. esse é um exemplo do que não deve ser feito, né? Então a gente não deve nunca fazer isso, né? Então a gente tem que se preparar e prescrever bem prescrita essa tarefa. Então a gente tem que ter um tempo da sessão para prescrever. Então esse pode ser um problema. E o outro, né, que a gente já está cansado de falar aqui, pode ser acerca da não colaboração dentro da terapia, que também é meio parecido com isso. Às vezes eu até preparo, às vezes eu até perco um tempo, mas eu não paro para escutar colaborativamente esse paciente. E eu sugiro muito rapidamente e meio que imponho, né? Porque eu, terapeuta, acho que aquilo vai fazer bem para ele naquele momento. Beleza, eu tenho Tem tudo lá, a se eu sou ver, terapeuta. Oi? desculpa te interromper, Tê, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando de colaboração no outro webinário. A gente, às vezes, está com um pouco de pressa e está preocupado com a estrutura e tem que passar a tarefa de casa, às vezes a gente atropela o paciente, né? Passa muito Sim, rápido, faz uma coisa daqui para lá, né? Olha, faz isso aí, né? E vai meio que é, atropelando ele, não fica é, colaborativo. eu acho que tem isso, Pati, e tem uma coisa de quando a gente é iniciante, a gente quer fazer tudo certo, né? Então a Quando a gente gente não é quer. iniciante, a gente cai nessas também. É como assim, é como a gente está treinando, a gente tem todo um processo na nossa cabeça. Então é meio que, principalmente no começo da terapia, que tem umas tarefas de casa meio prescritas já na nossa cabeça. E a gente Meio fala padrão, assim, né? bom, oi? Meio padrão, a gente, essas são as Isso, meio tarefas passadas, a padrão. gente fica até pouco Isso, criativo. nossa, nessa sessão é importante. Até hoje a gente tem. Só que assim, é muito. Quando a gente está treinando uma habilidade nova, quando a gente é iniciante, a gente fica muito focado no processo. E a gente tem, às vezes, acaba tendo dificuldade de jogar isso e refletir isso. Ser colaborativo é muito difícil, principalmente quando a gente está aprendendo coisas novas, né? Então, eu já vi muito assim, né? Até alguns alunos se frustrarem, porque eles levaram bonitinho o que era para ser feito e o paciente não quis, né? Pô, Ana, mas ele não quis fazer isso. E aí, na verdade, a gente tem que colaborativamente colocar o nosso item, mas sempre entender a probabilidade para corrigir esses erros, né? Então, às vezes, a gente impõe por conta disso, porque a gente acha que vai ser o melhor, porque a gente é o terapeuta. Só que aí o que, que Uhum. acontece? Como é imposto, e às vezes não fica claro, não gera motivação, e aí pode acontecer deles não fazerem o que não adianta nada, né? Porque Aí a ela não gente quer cumpriu. que eles façam. Então faz sentido, né? Então, problemas da técnica do terapeuta geralmente são relacionados à preparação e relacionados à colaboração, tá? Então, E só para ver se aí, eu organizar a tá, minha cabeça. Então, faz um resumo aí para nós. às vezes eles não entenderam, ou eles acharam difícil demais, ou eles não entenderam a relevância daquilo. E parte desse problema pode estar na técnica do terapeuta, na forma como o terapeuta prescreveu esse plano, essa tarefa. Isso.
Perfeito. Isso mesmo, Pati. Vamos lá. Por último, para a gente fechar esse item, né, tem os problemas que os próprios pacientes apresentam, né? Então, geralmente, quais os problemas que eles apresentam? Falta de energia para fazer. Às vezes, eles não têm motivação nenhuma para fazer as coisas. Dificuldade de concentração. Também acontece muito de esquecer. Ai, Ana, eu esqueci. Ai, Ana, eu lembrei antes de vir. Ai, Ana, eu protelei e fiz na última hora, né? Falta de dificuldade para se concentrar devido tem alguns transtornos que, dependendo da tarefa que você dá, a pessoa não vai fazer. Porque ela não consegue se regular para fazer aquilo. Tem coisas muito aprimoradas. O registro de pensamento é algo aprimorado, né? Então, às vezes, a gente tem que cortar ele, porque o paciente não vai dar conta de fazer ele inteiro. Só né? Quem já tentou fazer sabe. Isso, só a gente faz muita prática com a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Aí tem algumas atitudes negativas que eles já começam a entregar antes, né? Então eles começam, mas acho que não vai dar certo, não sei se vou fazer e vai ficar bom, né? E tem muitos pacientes, eu gosto de falar, isso eu falei já quando a gente falou sobre os pacientes prolixos, né? Que contam detalhadamente as coisas, o perfeccionismo, que é o mesmo que faz o paciente contar tudo detalhadinho, pode ser o que faz o paciente não fazer a tarefa. Por quê? Porque eles ficam com medo de fazer errado. Então, eles não fazem, porque eles têm que fazer perfeito. Nossa, mas já aconteceu muito. E aí, na hora de eu investigar, Ana, mas eu comecei a fazer, aí eu vi que eu não conseguia e que não ficou certo. E aí a ideia é que as pessoas façam da forma como elas consigam. Porque como é um aprendizado, a gente vai corrigindo e aprendendo durante a terapia. Mas os pacientes perfeccionistas, eles têm muita dificuldade, muito bloqueio para fazer, tá? E aí, é isso. E o último que entra naquela questão da tarefa de casa e do plano de ação é assim: muitos pacientes não gostam da ideia da palavra tarefa de casa. E tem pacientes que têm tarefa de casa, não vou fazer. Não vou fazer, já na escola já não fazia, já não gostava. Já teve foi muito engraçado, né? Que a gente fica com projetos para os pacientes, né? Aí contei para um hoje, ele trabalha com TI, super legal, né? Aí eu comecei a explicar sobre o que era. Aí eu falei assim, tipo você, que tem muita dificuldade de fazer. Ele falou, pode me citar lá. Pode falar até meu nome. Eu falei, não precisa eu falar o seu nome, né? Mas assim, foi muito legal. O caso dele é muito bacana, porque ele tem algumas crenças de incapacidade fortes, e ele foi ele é um jovem adulto, sim, ele é jovem, é da minha idade, acho que é jovem. E aí ele teve super jovem. Aí ele teve alguns problemas relacionados à alfabetização. Então, ele mudou de escola muitas vezes. Pensa, nos primeiros anos, ele mudou 6 vezes de escola. E então ele tinha uma Ele tem uma experiência super positiva com escola e tarefa de casa, só que não, né? Super, né? Só que não. E aí, para complicar, ele tem um TDAH que a gente diagnosticou agora. Então, ele déficit de atenção e hiperatividade. E só quem tem déficit de atenção e hiperatividade sabe o quanto é difícil você se engajar. A Gleice conseguiu. Você conseguiu, se engajar. Seja bem-vinda. Denise, vi sua pergunta, já a gente responde. Pessoal, mandem as perguntas que já a gente responde. Isso. Então, assim, só um paciente com TDAH sabe o quanto é difícil se engajar numa tarefa, porque pessoas com esse tipo de transtorno, elas têm uma tendência a evitar tarefas, principalmente quando elas são intelectuais e elas demandam do nosso intelecto e elas podem ser prolongadas de alguma forma. Então, na escola ele já foi criando uma versão, então, assim, difícil, né? Eu tenho que fazer de uma forma bem descolada, bem fracionada, bem com uma cara diferente. Então, a gente, até na academia, eles mudaram o nome recentemente. Então, eles não usam mais tarefa de casa por conta da aversão que gera nos próprios pacientes. Então, a gente usa outras coisas, tipo plano de ação. Aí, até nas literaturas tem bastante coisa. Vamos fazer um experimento essa semana? O que você acha? Vamos fazer não uma chamar de tarefa de casa, né? Não.
Inclusive, a gente tem uma nota de sessão, a ideia é até tirar isso. Às vezes, até para você mudar para o homework, já não fica com tanta cara de tarefa de casa, porque tira da nossa língua. Mas ainda assim não é interessante. Interessante é que a gente engaje eles em planos de ação, por exemplo, que eles façam durante a semana. Isso tira um pouco o caráter aversivo. Certo? Bom, Perfeito. Sobre essa questão, é isso. Tá, Vou dar uma resumida. Resume. Então, quando a gente vai combinar uma tarefa de casa com o paciente, acontecem problemas do tipo ele não fazer, não ter entendido, achar difícil, achar irrelevante. Parte disso são dificuldades do próprio terapeuta na forma como ele passa a tarefa, a técnica que ele usa, e parte disso dificuldades do paciente. Às vezes características dele como falta de energia, né, tá muito deprimido, ou perfeccionismo, baixo engajamento na tarefa. Então, podem ser dificuldades do terapeuta, podem ser dificuldades do paciente nessa combinação da tarefa de casa. E o que fazer? Aí acho que vamos para o último tópico, para depois a gente passar para perguntas. O que fazer? Que dicas? TT Oráculo, guru da tarefa de casa, que estudou um monte sobre esse tema, nos ajude. Que dicas, né, sugestões você tem para facilitar o processo de combinar a tarefa com o paciente? Depois eu quero dar umas dicas também, eu pensei em umas coisas. Ótimo, então se não estiver contemplando aqui, você pode dar, que fica como um complemento e a gente depois responde as perguntas, tá? Beleza. Então assim, antes de qualquer coisa, gente, a gente precisa entender qual é a dificuldade do paciente para fazer isso. Então, a gente precisa explorar essa dificuldade e clarear isso em terapia. Porque a gente é igual uma resolução de problemas. A gente não resolve um problema que a gente não sabe qual é, tá? Então, vocês vão perder um tempo quando vocês começam a perceber que a tarefa não tem sido feita. Vocês vão tirar um tempo da sessão e, às vezes, colocar até como item de agenda para falar sobre isso. Para que a gente entenda qual é o problema. E muito provavelmente vai ser alguns dos que a gente citou aqui, tá? Que são os mais comuns. É fundamental. A gente não resolve um problema que a gente não entendeu. Então, se a gente vê que o paciente não está fazendo, vamos entender por que ele não está fazendo. Perfeito. Isso mesmo. Então, a gente vai explorar bastante isso para a gente conseguir resolver o problema. Então, a gente não faz nenhuma das outras antes que a gente explore isso, certo? A segunda coisa é, como a gente já falou, investir na colaboração. E aí é muito legal, né? Porque conforme a gente vai colocando o paciente na estrutura, ele já sabe que ele vai sair com uma tarefa, né? A ideia é que a tarefa venha dele, que ele propõe a tarefa, a não ser que seja uma coisa muito específica que a gente precise propor. Eu achei muito interessante. Eu tenho uma paciente que ela também é psicóloga, TCC. Semana passada ela já falou assim, bom, Ana, eu já sei qual vai ser minha tarefa. Gente, se vocês conseguirem que o paciente fale isso, a probabilidade dele fazer é muito alta. Então, a gente tem sempre... E aí, quando ele não fala, a gente tem que meio que tentar jogar essa responsabilidade. Porque, lembrem, é sobre responsabilidade que a gente está falando, é sobre autonomia, é sobre o processo dele. Então, a gente faz E às vezes, eu até pensei aqui, às vezes o paciente fala coisas que podem virar uma tarefa para a semana e se a gente não estiver atento, a gente perde isso. Então, por exemplo, no meio da sessão, o paciente falou assim, eu podia tentar isso essa semana. Opa, vamos colocar isso no seu plano de ação? Vamos usar isso como tarefa de casa? A gente pode ir aproveitando conteúdos que ele traz e transformar aquilo numa tarefa, né, para ficar mais colaborativo. Isso, perfeito. Então é isso. Vamos investir bastante na colaboração, porque quanto mais colaborativo a gente for, mais motivado ele vai ficar. E se vier a sugestão dele, perfeito. Melhor fechou. ainda. Melhor ainda, tá? Outra coisa é, a gente precisa mostrar a importância disso. Então, assim, a gente explicou N motivos pelos quais a tarefa de casa é algo importante e indispensável na terapia, né? Então, assim, mostre isso para o seu paciente, psicoeduque ele, mostre o papel.
Até na escola, muitas crianças e muitos pais, eles não gostam das tarefas de casa porque eles não entendem o porquê que aquelas tarefas servem. Isso também cabe na terapia. Então, da mesma forma que a gente psicoeduca sobre uma agenda, a gente psicoeduca sobre um feedback, a gente precisa psicoeducar o paciente sobre a tarefa de casa, falando todos os benefícios que a tarefa de casa tem. Porque isso vai motivar, porque quando a gente entende a importância e isso faz sentido para a gente, muda todo o cenário. Né? Então, assim, é um trabalho de convencimento, mas é baseado em fatos, né, gente? A gente não está falando nenhuma coisa aleatória aí, tá? Então, é isso. Então, mostrar a importância. Peguem essa dica. Vou dar um exemplo. Com esse mesmo paciente que eu estava falando da minuta de crença, né? Eu falei para ele assim, olha, eu posso chegar a semana que vem e te perguntar o que aconteceu ao longo da sua semana, nos 7 dias, que te mostra que você é um bom marido. A gente está tentando reforçar a crença nova que é, eu sou um bom marido, né? Não sou perfeito, mas sou um bom marido. Eu falei para ele, se eu te perguntar na próxima sessão, você acha que você vai lembrar dos detalhes? Ah, não vou. Falei, pois é, até porque tem aquela tendência de minimizar. A gente já tinha conversado sobre minimização, que ele minimiza as coisas boas que ele faz. E aí eu falei para ele, olha, por isso que eu quero que você faça um registro. Eu quero que todo dia à noite você se pergunte o que eu fiz hoje e anote. É mais fácil de você lembrar. Quando ele entende essa importância de registrar, eu acho que essa coisa da psicoeducação é fundamental para aumentar o engajamento. Gente, vamos pensar pela gente, né? Você sai do médico, toma esse negócio aí. Quando ele te explica por que aquilo é importante, aumenta o engajamento. Eu fui lá no fisioterapeuta, ele me mandou fazer uma fisioterapia do pé super chata. Mas quando ele me explicou a importância e explicou lá os ligamentos, e se eu não fizesse aquele movimento, eu fiz a minha tarefa de casa. Porque eu quero muito que o meu pé funcione. Então, acho que psicoeducar faz toda a diferença. Eu também funciono muito assim. Se eu não entendo o sentido, eu vou fazer ou de forma mecânica, porque eu sou ótima, me dão uma ordem, eu sou ótima para responder. Mas assim, eu só vou fazer por fazer. Né? Tá bom, vou me livrar. A pessoa está pedindo para fazer, eu vou fazer. Ou então, quando o paciente faz antes de chegar na sessão, né? Na recepção. Ana, fiz hoje. Só para fazer. A gente sempre valida, porque ainda assim ele fez. Mas a ideia é que a gente faça ao longo da semana. Mas a gente nunca invalida uma coisa que ele fez. Mas a ideia é que a gente engaje ele para ele fazer outras vezes. Que tem algum problema a ser resolvido. Já. Né? Que ele está procrastinando porque ele sabia que tinha que fazer e ele não fez por algum motivo. Então a gente investe nisso, tá? Aí também tem a questão de encorajá-lo a fazer, mesmo que seja em pequenos passos, e começar a fazer em sessão, como o exemplo que você deu. Você deu um exemplo aí, não foi? Que você treinou com o paciente como é que ele ia fazer na sessão, para depois ele fazer fora. Nesse caso das evidências, a gente anotou algumas evidências na hora da sessão, a gente começou e depois ele continuou em casa. Ou então o stop, que eu dei de exemplo. A gente treinou um stop na sessão, para depois ele treinar um durante a semana. Treinou a respiração na sessão, para depois ele treinar em casa. Isso. Então, assim, quando a gente treina, quando dá para treinar, é claro que tem algumas tarefas que a gente não tem como treinar, mas a gente pode prescrever e desenhar muito bem desenhadas. Mas tudo que a gente puder treinar em sessão facilita para que o paciente, para a gente perceber se o paciente entendeu ou não, para ele generalizar, tá? Tá. Outra coisa que a gente encoraja é o uso de cadernos, que eles anotem as tarefas, assim, né? Estamos na era da tecnologia. Então, dificilmente as pessoas, dependendo da idade, elas não usam mais caderno. Então, uma coisa que a gente faz é perceber a forma como o paciente funciona. Então, é muito engraçado. Uma época eu dava os caderninhos da terapia. Teve uma paciente que catou e falou assim, Ana, muito obrigada, eu não quero, eu não vou usar. Adoro. E aí, assim, e eu, tipo, desconcertei, né? Falei, hã? Aí foi muito engraçado. Aí eu fui pesquisar. Ela falou assim: eu não gosto de escrever. Eu tenho muita dificuldade, então você está gastando à toa isso comigo que eu não vou usar. E eu adoro isso.
Ela foi super sincera comigo. E é isso que eu quero, porque o que eu tive que fazer? Eu tive que Adaptar. ajustar outras formas. Então, o que a gente percebe? Ainda mais essa geraçãozinha que está vindo agora, a gente atende muito adolescente, 18, 19, 17, eles usam muito o telefone. E tem muitas pessoas até da nossa idade que são bem tecnológicas. Então, às vezes... E o telefone, gente, ele está sempre na mão. Né? Eu adoro um papel, mas não é todo mundo que gosta. Isso, não é todo mundo que gosta, né? Então, assim, eu gosto mais ou menos, tá, Paty? Eu acho que eu tô deixando o caderno um pouco de lado e eu ando fazendo bastante no meu bloco de notas do telefone. Mas, assim, a principal ideia é que a gente incentive eles a anotarem e eles marcarem as tarefas para eles se lembrarem. Então, botar alarme no telefone, pensando no esquecimento, né? E aí a gente engaja os nossos clientes para ver qual é a melhor forma que eles podem fazer. Às vezes, simplesmente prestar atenção e ficar atento já pode ser uma tarefa. Uhum. Às vezes a gente encontra pacientes, inclusive, que têm boas memórias, né? Então ele tem uma boa memória, né? Ele consegue se lembrar e relatar. Mas ainda assim a gente precisa prescrever. Ó, você vai prestar atenção nisso, ok? O que você acha da gente prestar atenção nesse padrão? E você, todas as vezes que você perceber, você anota ou você marca de alguma forma, ou na tua cabeça, enfim. Mas quanto mais a gente conseguir que eles tragam isso anotado de alguma forma, mais eficaz fica. E eles precisam botar para despertar ou lembrar de usar, tá? Porque senão e tem muito paciente que volta falando, nossa, Ana, lembrei só na hora que eu cheguei aqui. Então, isso pode ser um problema que interfere na tarefa. Na verdade, isso né? Então, a gente vai tentar algumas estratégias para que ele se lembre. Porque pode ser que ele tenha Minha vida esquecido. resumida em uma frase. Esqueci. A Eu sua? adoro, Sim, esqueci. adoro a ideia dos alarmes, post-its, Isso. incentivo os pacientes a usarem, porque realmente eles não lembram de fazer, a gente não lembra, a semana é uma correria Ô, e acho que Paty, isso é importante. Às vezes o paciente pensa na terapia só no dia da terapia. Então tem que pensar em formas de ele lembrar ao longo da semana das coisas que vocês escolheram como plano de ação. Ou usar um caderno, ou usar lembrete no celular, ou usar isso. Aí, os... sabe uma coisa? Tem que Hoje, ajustar ao estilo do paciente, mas tem que usar alguma isso. ferramenta. Eu já fiz algumas coisas um pouco mais extremas para a gente conseguir adequar, tá? Por exemplo, eu tive um paciente uma vez, ele tem TDAH e eu faço uma rotina com ele toda semana. Uma coisa que eu ajudei ele por um tempo e aí ele generalizou e hoje eu não faço mais, todo dia à noite eu mandava uma mensagem para ele. Meu telefone despertava, o dele também, e eu falava assim, fulano, como é que foi hoje? E ele me descrevia. E aí chegou uma hora que ficou automático. E hoje eu não preciso mais fazer isso. Isso foi uma coisa. O que eu prescrevi hoje, eu quero muito que ele anote, porque vai ajudar muito. E eu propus para ele, eu falei assim, você quer que daqui um dia, dois, eu te mande uma mensagem perguntando se você está conseguindo fazer, se você está com alguma dificuldade, né? Primeiro eu parto, eu parte de mim, mas depois teria que partir dele. Mas a ideia é, eu quero engajar ele. E aí ele falou, Ana, eu acho que pode ser uma boa. Quinta-feira à noite você me manda um recado? Então eu já coloquei aqui. Por quê? Porque eu sei que para mim isso vai ser muito importante e eu sei que ele tem um senso de responsabilidade e isso vai motivar ele a fazer, porque vai ter alguém que vai se preocupar em cobrar. E Eu outra acho coisa que a gente... acho que uma coisa, até para quem está começando, eu fico pensando aqui. Não que a gente vai fazer isso com todos os pacientes e não que a gente vai fazer isso o tratamento inteiro, mas às vezes é necessário, sei lá, por uns dias. E por isso que aquela pergunta inicial que você falou, deixa eu clarificar qual é a dificuldade deste paciente, porque às vezes é necessário, né, eu ajudá-lo um pouco a lembrar por um tempo e depois ele faz sozinho, né? Mas acho que isso tem que avaliar o perfil de cada paciente. Claro que a gente não vai fazer isso com todos, né? Isso. Vou terminar aqui, porque já tá bombando de pergunta aqui, que a gente tem que responder. Eu tô anotando as perguntas para não esquecer. Tá, eu também tô anotando aqui, Paty, eu tô pondo com quezinho, tá? Bom, eu acho que uma outra coisa que a gente pode antever com os pacientes, isso é muito importante.
Uma vez a gente fez um curso, a Paty fez também, com uma instrutora lá do Instituto Beck, a dona Sudak, e ela falou que uma coisa que ela faz é perguntar para o paciente, depois que você prescreve, qual é a probabilidade do paciente fazer a tarefa. Então, você vira para o paciente e fala nem lembrava disso. Isso está nos livros também, né? Mas precisou dela falar para eu me atentar, né? Mas tudo bem. Então, a pergunta é essa. De 0 a 100, qual é a probabilidade de você fazer essa tarefa? Né? Se o paciente fala menos que 70%, ele já está te dando uma pista que ele não vai fazer, ou que ele vai ter problemas para fazer, ou que ele está com cognições negativas sobre a tarefa. Então, se ele der uma probabilidade de menos de 70%, em alguns livros fala 90%, tá? Mas eu gosto do número 70%, tá? Eu acho que 70% é uma grande probabilidade, tá? Então, assim, se ele fala menos, a gente tem que parar um tempo. Por isso que a gente precisa ter tempo para fazer a tarefa. A gente tem que parar um tempo e falar assim, o que faz você ter uma probabilidade assim? Por que não é mais? E aí a gente já pode ter uma chance de antever o problema ali antes que ele aconteça. Dá aquela checadinha, né? Depois que terminou de combinar a tarefa, faz a perguntinha. De 0 a 100%, qual que é a chance de você fazer? Ai, Ana, para ser sincero, 20%. Opa, daí você já sabe que tem um problema, né? Já resolve antes de sair da sessão. E para terminar, né, Paty? Não fez. Vamos aproveitar isso. A não realização da tarefa dá dados para o paciente e faz com que o paciente aprenda sobre a própria experiência dele. E eu acho assim, né? Depois a gente aqui tem algumas coisas específicas de CRIAD aqui, né? De criança e adolescente, mas assim, estou olhando aqui. Mas é isso, os adolescentes às vezes eles não trazem, e a gente pode usar, adolescentes, adultos, isso na sessão, colocar como item de agenda, porque além de clarificar, podem ter alguns pensamentos negativos que a gente já pode usar técnicas da TCC para flexibilizar. Perfeito. Vai ser chato, eu não vou conseguir fazer, enfim, é isso, tá? Vou dar uma resumida em tudo que você falou de dica, eu fui anotando aqui, anotando na minha folhinha, anotando de cartinha. Vou resumir as dicas para a gente passar para as perguntas, tá? Tá bom. Então, resumão das dicas. Paciente está com dificuldade, não está fazendo tarefa de casa, não tem jeito, o que está acontecendo? Primeira dica mais valiosa é, se já está acontecendo o problema do paciente não fazer atividade, clarificação. Então, vale a pena parar a sessão, ou até colocar isso como item de agenda, parar a sessão e entender o que está acontecendo. Ele não entendeu a tarefa é pouco relevante para ele, será que a gente passou tarefa demais? Tem pensamentos automáticos? Nossa, tarefa é chata. Vamos primeiro entender o problema. Essa é a primeira dica. Outra dica, na técnica do terapeuta, quanto mais colaborativo, melhor. Então, se eu escolher uma tarefa, ou que o paciente mesmo sugeriu durante a sessão, ou que a gente decida junto, tem uma pergunta que eu gosto de fazer no fim da sessão. Olha, disso aqui que a gente conversou hoje, o que a gente pode pensar como uma ação que você pode fazer ao longo da semana para reforçar isso? Você tem alguma sugestão de uma atividade que você gostaria de fazer ao longo dessa semana? Então, quanto mais colaborativa, melhor. Segunda dica. Terceira dica, psicoeducação. Ele precisa entender exatamente o que fazer. De preferência, faz junto uma parte da tarefa na sessão, quando é registro, para ele entender. Então, psicoeducar, explicar como fazer a tarefa, explicar a importância da tarefa, a relevância, aumenta o engajamento. Outra dica que você falou que eu achei fundamental, fantástico. Considerar as características do paciente e até o momento da terapia. O quanto ele é capaz de fazer aquilo. Porque se não for, para não dar tarefa demais, eu posso dividir em partes menores. Isso. E acho que de dicas que eu resumi foi isso. E uma outra dica que eu pensei em dar, para eu conseguir fazer tudo isso, psicoeducar, para ela ser colaborativa, para eu checar, né, aquela dica, deixa eu checar o quanto ele acredita que ele vai fazer, não dá para fazer tarefa de casa nos 30 últimos segundos.
Às vezes Não, se é vira nos melhor. 30 não. E é aquela coisa, às vezes é melhor, se você vê que passou o tempo, não dar uma tarefa, aprender com isso e deixar mais tempo na próxima sessão do que dar uma tarefa em 30 segundos, para ele não fazer e às vezes até reforçar a ideia de incapacidade. Então, a coisa do manejo do tempo, a gente pode fazer um webinário sobre isso. Aham, O sim. tempo de sessão, o manejo do tempo. Eu, né, uma dica que eu dou é, uns 10 minutinhos antes de finalizar a sessão, tá na hora de começar a falar do plano de ação da semana, da tarefa de casa, para dar tempo de fazer isso de forma colaborativa. Né? Eu acho que, e se vê que bateu o tempo e não deu, às vezes é melhor não dar do que dar qualquer coisa. E aí, para a gente responder É a isso pergunta, mesmo. vamos responder algumas perguntas do pessoal, Tê, vamos lá. Isso, tem algumas aí. Perfeito. Então, primeiro umas perguntas que o pessoal mandou no Insta. Muito obrigado para quem mandou pergunta Isso. no Instagram. Acho que a gente já respondeu, né? Quando o paciente não faz nenhuma tarefa de casa, algumas dicas. Quando o paciente não lembra, né? A TT deu algumas dicas de colocar Aham. lembrete. Perguntaram também quando o paciente não vê relevância na tarefa. A TT deu Isso, a algumas gente. dicas. Ou a gente explica a relevância, ou a gente escolhe com ele uma tarefa que ele acha relevante. Isso. Isso. Você falou de como aumentar o engajamento, que foram perguntas do Instagram. E aí eu vou pegar algumas perguntas que o pessoal fez agora. Isso, tem algumas Relação aqui. Qual é a relação entre LDM, né, para o pessoal entender, a lista de metas, né, lista de dificuldades. Aham. Qual é a relação da lista de metas e das estratégias da lista de metas com tarefa de casa? Como é que dá para linkar as É, duas coisas aqui? na verdade, assim, né, a lista de metas é uma lista que a gente faz junto com os pacientes, e essa lista tem algumas estratégias que ajudam a resolver os problemas. E uma das coisas que um dos pilares da terapia é a resolução de problemas. Então, muitas vezes, como a lista de metas ela é colaborativa, até os pacientes mesmo eles querem fazer essas estratégias ao longo do tempo. Então, vamos pensar assim: sei lá, eu me comprometi com a minha terapeuta a fazer academia. Isso pode entrar como uma parte da tarefa de casa, tipo, ir durante a semana fazer a matrícula na academia. Isso também é algo que a gente generaliza, porque a gente está incentivando que ele busque algo para ele, gerando autonomia. Então, Exato. muitas estratégias da LDM a gente usa como tarefa de casa, porque elas são ações que o paciente vai ter que fazer fora. Pensei nisso, né? Quando a gente está construindo a lista de metas, a gente pensa em algumas ações. Ou a gente pode fazer essas E, ações na sessão, ou essas ações podem virar tarefas de casa. Né? Às vezes a gente está sem isso ideias mesmo. de tarefa de casa, a gente pode revisitar a LDM e pegar algumas daquelas ações e prescrever como tarefa de casa. E Não tem às uma vezes relação eles direta, até. mas dá para relacionar. Né? E talvez isso pode partir até deles, porque eles têm a lista também, que como eles fizeram de forma colaborativa, né? Perfeito. Certo? Vamos para a Tem uma próxima? aqui, vou responder essa. Gostei dessa Tá pergunta. bom. Alguém perguntou se o diário de evidências pode ser considerado uma tarefa de casa. Gente, qualquer coisa que o paciente faça fora da sessão pode ser considerado uma tarefa de casa. Isso. Então, e é muito legal quando a gente consegue derivar uma tarefa de casa que teve a ver com alguma coisa do conteúdo daquela sessão. Então, peço para o paciente fazer um exame de evidências, né, uma lista de evidências, pode ser uma tarefa de casa. Sim. Eu posso pedir para ele procurar uma academia perto da casa dele, nem começar, só procurar. É uma tarefa de casa? Qualquer coisa que eu peço para ele fazer fora da sessão, para generalizar as coisas, para que ele lembre, né, que ele use a terapia fora da sessão, qualquer coisa que é fora da sessão pode ser chamada de tarefa de casa, porque é uma Isso. tarefa que ele fez em casa, né, ou Isso. fora E da falando sessão. sobre o teste de evidências, o diário de evidências especificamente, né? Quando a gente vai fazer essa flexibilização, o único cuidado que a gente tem que ter é se ele entendeu, né? Isso. Porque e aí o diário de evidência, na verdade, eu acho que é o questionamento de evidências mesmo, né? A checagem de fatos, né? Isso, A a gente lista tem de que evidências. isso, a gente tem que fazer com eles muito em terapia para eles conseguirem fazer fora, tá? Uhum. Então eu acho que é só esse cuidado. É usado sim.
é algo muito importante da terapia. E o cuidado que a gente tem que ter é que não vire uma coisa muito difícil e que eles entendam muito bem. Então, uma coisa que às vezes eu faço é ir partindo em pedaços até ele conseguir fazer tudo. Ou eu dou alguns, no livro da APA-10, que é A Mente Vencendo o Humor, eles têm o registro de evidências, tem todos os passos até o questionamento, então tem perguntas muito específicas que ele pode se basear também. Mas a ideia é que ele consiga fazer, porque não é uma tarefa tão simples. É só essa preocupação. Exige uma habilidade a mais que precisa ser treinada ao longo do tempo. Certo? Próxima pergunta. Vamos tentar sintetizar, porque eu estou um pouco preocupada com o tempo. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Estratégias com adolescentes. Algumas dicas, que você trabalha bastante com adolescente. Então, na verdade, não foi uma pergunta, mas foi uma dificuldade. Né? Acho que foi a Gleice que falou, eu perdi aqui. Que os adolescentes não fazem, não lembram, tem medo de anotar porque os pais vão ver. Eu acho que assim, de todas as questões, né, eu acho que as de baixo a gente já respondeu, a gente precisa, adolescentes, como mais do que qualquer outro público, a gente tem que engajar muito, porque as crianças, se a gente usa de uma forma lúdica, elas fazem, os adolescentes, eles estão no meio do caminho, então a gente tem que motivar e engajá-los muito, e psicoeducar muito sobre a importância. Se a criança ela tem medo dos pais fazerem, a gente tem que fazer uma checagem de fatos com elas. Pra gente entender, e a gente precisa entender qual é o perfil desses pais. Então, por exemplo, eu já tive paciente adolescente que o pai entrou e hackeou o computador. Entrou e olhou tudo que o filho tinha no computador. Então, assim... E às vezes é válido mesmo o medo, né? Eu não vou anotar meus pensamentos, porque meus pais vão ler. Isso. Pode acontecer. Isso. Então, às vezes, o medo é baseado em fatos. Então, a gente tem alguns caminhos a seguir. Primeiro, a gente tem que entender esse medo e se ele é baseado em fatos. Se ele não for baseado em fatos, não tiver evidência, a gente flexibiliza. A gente aproveita o não fazer para mostrar para ele que talvez aquele é um pensamento disfuncional que está fazendo, ele está aumentando o medo dele, está fazendo com que ele não faça, na verdade, né? Outra coisa é trabalhar esses pais. Né? Isso, treino de pais, né? Se for o caso. Treino de pais, né? Treino de pais é muito usado. Por quê? Porque a gente tem que entender os motivos desses pais por terem esse comportamento e clarear para esses pais o quanto, quando eles são invasivos, eles dificultam o nosso processo. Tá? Então, quando a gente trabalha isso, e pode ser em conjunto na terapia, ou pode ser separado talvez até mais interessante, a gente faz alguns combinados, talvez isso possa propiciar o engajamento dessa criança na tarefa. Mas aqui nesse caso, se os pais são invasivos, a gente tem que fazer um trabalho com eles e flexibilizar esse comportamento aí que é muito inadequado mesmo, se eles realmente são invasivos, certo? E aí, talvez, então, se eu entendi, resumindo, a gente checa se é baseado em fatos o medo da criança, né, ou do adolescente, se é um problema real, e se for um problema real, a gente tem que resolver de alguma forma, ou encontrar uma outra forma de ele registrar isso, ou não registrar, confiar na memória, ou trabalhar esses pais, né, fazer psicoeducação com pais. E aí eu vou aproveitar esse gancho para responder uma outra pergunta que também tem a ver com isso. Se a gente pode usar os pais para lembrar, se a gente pode usar os pais para lembrarem os adolescentes. O que eu penso sobre isso? Tudo vai depender da função. É a mesma coisa que a gente falou de a gente lembrar o paciente. A gente sempre quer que o paciente tenha autonomia, ele sendo adolescente ou sendo adulto. Mas se eu percebo que a autonomia não é possível, por enquanto, é melhor usar os pais como recurso, até como uma forma de envolver o meio, porque os pais também fazem parte do tratamento. Então, às vezes, sim, a gente combina a tarefa com o adolescente e pede auxílio dos pais para os pais lembrarem, às vezes até para os pais reforçarem quando ele faz, e pode ser um passo para depois esse adolescente desenvolver autonomia. Por exemplo, eu fiz isso com uma paciente minha adolescente, que a gente estava tentando criar uma rotina de ela tomar os medicamentos, certo? Adolescente quase adulta, 17 anos. Adolescente. Adolescente está adultecendo, vamos pensar assim. Adultecendo. Adultecendo, mas ela é adolescente. E
a ideia é que ela consiga tomar os medicamentos no horário, mas ela não estava conseguindo. E a minha meta de ela tomar a medicação é muito maior do que a meta da autonomia nesse momento. Eu prefiro que ela tome, ainda que a mãe tenha que lembrá-la. A autonomia vem depois, a importância de tomar a medicação vem primeiro. Então, a gente combinou que, além do alarme no celular dela, a mãe ia ajudar a lembrar do horário da medicação, caso ela não lembrasse. E isso por um tempo, até que ela desenvolva autonomia. Mas, né, sim, a gente pode usar os pais como recurso, tudo depende da intenção, da função que a gente quer com aquilo. Né? Isso mesmo, eu também concordo, até porque os pais podem ser... Oi? Não sei se tem algo a complementar sobre isso, porque você trabalha especificamente com criança e adolescente. Eu trabalho bastante com adolescente, né? Muitas vezes os pais podem funcionar como coterapeutas, né? Isso é uma função. Tem pais que até ajudam. E eles aprendem a gente treina esses pais algumas habilidades para eles conseguirem generalizar junto com os filhos. Tudo que a gente tem que ver é o funcionamento, né? Depende muito do funcionamento e do que a gente quer. Então, tem coisas que vão aumentar a dependência e não são interessantes, mas se são coisas que vão promover aprendizado e generalizar, sempre vale, tá, Clarice? Perfeito. Gente, certo? Vou organizando aqui, então, para a gente finalizar. Resumão final. Se combinar a tarefa de casa é realmente necessário. É realmente necessário. Dependendo da forma como a gente faz, né? Não significa que não vai ter dias que a gente não vai prescrever tarefa de casa. Não. Né? Tem dias que a gente combina uma tarefa de casa, um plano de ação. Tem dias que a gente não combina por vários motivos. Mas acho que não é nem 8 nem 80. A tarefa de casa faz parte da estrutura da terapia. E acho que ficou bem demonstrado que isso é importante e útil, quando bem utilizado. Então, acho que o grande ponto é a gente saber fazer um bom uso da tarefa. Como usar e, eventualmente, não usar, porque talvez naquele dia não caiba, mas que a gente não pode perder ela de vista, nem 8 nem 80. Isso. Não vai ser toda a sessão, mas não pode ser nenhuma sessão com tarefa de casa. Eu acho que esse isso mesmo. Né? A gente tem algo para fechar, para eu ir finalizando por causa do horário. É isso, Paty, eu adorei, assim, eu queria agradecer, eu queria que vocês dessem alguns feedbacks do que vocês acharam, mas assim, eu achei muito bom mesmo, e eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho com vocês, assim, me enche de gratidão poder ajudar os nossos terapeutas a serem terapeutas melhores, e isso faz de mim uma terapeuta mais engajada e melhor. Então, eu queria só agradecer mesmo. E estamos aí para os próximos. Fiquem ligados aí. Quero agradecer também, especialmente a você, porque desde que a gente começou esse projeto do webinário semanal, a pessoa que fica responsável pelo tema estuda mesmo, né? Então, eu que estou do lado de cá, eu penso em umas perguntas, vou coletando as perguntas da galera, e você foi a pessoa que estudou o tema, e eu mesmo sendo já especialista em TC, eu aprendi muito e acho que eu vou fazer tarefas de casa melhores agora. Agradeço a você, né, pela sua dedicação, pela sua gentileza de compartilhar o conhecimento com a gente. Agradeço o pessoal que está assistindo, muito obrigada por estar. Quem não está seguindo a gente ainda, segue lá no Instagram. A gente vai lançar o tema do próximo webinário na quinta e eu vou lançar umas perguntas lá do que vocês gostariam de ouvir no webinário e isso ajuda a gente a construir um conteúdo cada vez melhor e mais adaptado para vocês. Muito obrigada. Aí. Estejam com a gente, fiquem de olho e até a próxima terça-feira, 8h30. Gente, beijo. Beijo. Obrigada. Só mais uma coisinha, amanhã vai para vocês um e-mail de conteúdos, dicas de capítulos de livro, artigo para vocês lerem sobre tarefa de casa. Então, sempre no dia posterior à web, a gente manda material para vocês por e-mail. Isso, okay? Material, quando a gente não acha algo muito específico, a gente manda as referências da aula, tá, Paty? Beleza, gente. Certo? Beijo e até mais. Tchau, boa noite, tchau.